Olá! Quando a gente fala no céu, a gente tem muitas nuances para dizer sobre isso. Agora, você já imaginou viver no céu? Aparentemente, para algumas pessoas, talvez não seria grande vantagem. Tem uma vida boa aqui na Terra, é bem de vida, talvez não precisaria sentir nada melhor do que vive aqui nesse mundo. Já para outras pessoas que são sofridas, que passam por muitos problemas nessa terra, o céu é a esperança de uma vida melhor. Afinal de contas, o que a Bíblia nos fala, nos apresenta sobre a vida eterna, sobre o céu, sobre a nova terra? Você gostaria de saber sobre isso? Vamos hoje abrir este livro sagrado para entender um pouquinho o que vai ser a vida no céu. Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja bem-vindo, já estamos no ar com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você estar aí com a gente fazendo o programa Na Mira da Verdade acontecer. Pois são as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus questionamentos que são colocados na miras e respondidos à luz da Palavra de Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos começar o programa começando aqui com o meu amigo professor Leandro Quadros. Como é que tá, professor? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Feliz aí por mais um Na Mira da Verdade em nossas vidas. Obrigado ao nosso telespectador, ao nosso ouvinte pelo carinho. E com certeza Deus vai ter coisas assim espetaculares para nos ensinar hoje a respeito de tantos outros assuntos, mas especialmente sobre esse que o Tito abordou no início do programa, que é sobre o céu. Ok, professor. Então já vamos começar o programa. Antes de começarmos, a gente não pode deixar de agradecer aos nossos ouvintes que estão acompanhando o programa Na Mira da Verdade através do rádio, a rede de rádios Novo Tempo, espalhadas também pelo nosso país, que estão nos acompanhando aí através da rádio. E muitas outras pessoas que nos veem e nos ouvem através da internet também. Você que está em qualquer lugar do mundo e pode assistir o programa, ouvir o programa Na Mira da Verdade, obrigado pelo carinho da sua audiência. E olha, você pode mandar as suas perguntas. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento bíblico, acesse o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade e poste lá a sua dúvida, que ela chega pra gente aqui agora. Ou então acesse as nossas redes sociais. Pelo Facebook, você pode acessar a nossa página e mandar a sua pergunta pelo namiradaverdade.nt, tá bom? Namiradaverdade.nt de Novo Tempo. Você entra lá no nosso Facebook e manda a sua pergunta. E pelo Twitter, @NaMiraDaVerdade, tá bom? Pelo SMS também você pode mandar a sua pergunta. O nosso número é 12-9156-6972. 12-9156-6972 e eu recebo aqui na hora, tá? Professor Leandro Quadros. Vamos, amigo. Nós abrimos o programa aqui falando com relação ao céu. A esperança nossa, claro que tem que ser Jesus Cristo. Afinal de contas, quem nos proporciona a salvação é Cristo Jesus. Sim. Mas a esperança que nós temos é de uma vida melhor, é de uma vida eterna. E essa vida eterna vai ser vivida onde? Vai ser vivida no céu, vai ser vivida na nova terra. Agora, como que vai ser? Será que a Bíblia pode nos dar algumas nuances de como vai ser a vida no céu, professor? Isso é importante a gente falar porque a gente prega uma esperança, mas a gente tem que pregar também onde nós vamos estar. Que Claro. vida é esta que nós vamos viver eternamente, meu amigo? Pois olha, essa é uma pergunta muito interessante e que pode nos ajudar, inclusive, não é, Tito, a nos motivarmos a querermos estar no céu. A Bíblia utiliza a expressão céu para se referir ao paraíso onde Deus se encontra. Podemos dizer um novo mundo onde Deus habita. Então, o céu é uma linguagem, né, utilizada para se referir aonde Deus está. Um outro mundo, um outro lugar,
onde reinam o amor, a paz, a justiça, onde a perfeita criação de Deus vive em harmonia com o Criador, com seus princípios e contempla a face do Criador. Na verdade, esse era o propósito de Deus para todas as suas criaturas em todos os cantos do universo. Mas depois do pecado, como relatado em Gênesis capítulo 3, houve uma separação entre a humanidade e Deus, como lemos ali em Isaías 59:2, de modo que se tornou necessário que Deus elaborasse um projeto para salvar o ser humano. E este projeto inclui o sacrifício de Cristo na cruz para pagar a dívida que o ser humano tinha para com a lei de amor de Deus. E antes de eu descrever como é este céu que faz parte do projeto de Deus, eu só queria ler aqui um versículo que é muito conhecido de todos nós, que se encontra em João 3,16, que é um dos textos que mencionam de que maneira você e eu podemos atingir o preparo para estarmos neste novo mundo de Deus, neste mundo que existe, que Deus preparou para nós. Então em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo que deu seu Filho, amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Primeiramente, isso aqui leva a nós, nos ajuda a respondermos uma argumentação do homem pós-moderno. Eu vinha conversando com o Tito há pouco tempo atrás e ele me levantou essa questão muito interessante. O que uma pessoa que tem tudo nesta vida pode querer mais do que o que ela tem? Aqui Jesus dá essa resposta. Ele diz assim que se alguém crer nele, vai ter a vida eterna. Então você e eu podemos ter uma boa vida aqui neste mundo, de prosperidade, de alegria, de felicidade familiar, de realização pessoal. Entretanto, essa vida não é eterna. Pode durar aí seus 80, 90 anos, quando muito 100, estourando. Entretanto, a Bíblia promete uma realidade eterna. Então, só por isso já compensaria você e eu almejarmos irmos para o céu, irmos para este novo mundo de Deus. Ali em João 14:1-3, Cristo prometeu que levaria os seus seguidores para este local. Então ele diz assim: não se preocupe o seu coração, cria em Deus, cria também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito, pois eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então esta promessa de levar-nos para o paraíso de Deus por ocasião da segunda vinda dele, Cristo, foi feita pelo próprio Cristo. Agora, como é o paraíso? Nós temos, amigo telespectador e amigo ouvinte, apenas um pequeno vislumbre na palavra de Deus de como será a vida eterna. Esse vislumbre, apesar de ser pequeno, é muito bonito. Entretanto, é uma revelação parcial de Deus, porque Ele não nos revelou tudo sobre como vai ser esta vida na eternidade. Perceba que texto interessante esse de 1 Coríntios 13:12, que fala sobre isso. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Você e eu agora temos uma pálida revelação de como vai ser a eternidade, mas de acordo com esse texto de Paulo, um dia deixaremos de ver apenas de longe, de contemplar apenas cenas obscuras do céu. Um dia nós vamos conhecer pessoalmente o céu, vamos conhecer pessoalmente a Deus e vamos conhecer pessoalmente viver dentro deste paraíso que Deus preparou. Vimos até o momento que este paraíso é para quem aceita a Cristo como Salvador pessoal. E Cristo acrescenta uma outra coisa interessante aqui. Ele diz que além de aceitá-lo como Salvador pessoal, para a pessoa viver neste lugar, ela tem que ser uma pessoa vencedora. Vencer o mal, vencer o pecado, vencer a si mesma pelo poder e com a ajuda de Deus. Vencer na caminhada cristã. Isso está em Apocalipse 2, verso 7. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor, daria o direito de comer da árvore da vida que está
no paraíso de Deus. Então, o paraíso de Deus é aquele para aqueles que creem em Jesus e o aceitam como Salvador e aqueles que são vencedores na caminhada cristã. E como é este paraíso? Mesmo que nós agora contemplemos, só que apenas de maneira obscura, como fala Paulo em 1 Coríntios 13:12, em Apocalipse temos algumas descrições. Então eu vou ler algumas descrições em Apocalipse 21, em Apocalipse 22. E para não me delongar muito na resposta, vou sugerir ao amigo telespectador e ouvinte que também leia os textos bíblicos que falam sobre a nova terra. Porque a Bíblia promete que viveremos no céu por 1000 anos, mas depois esse paraíso de Deus vai ser transferido para o nosso planeta. Aí Deus transforma o nosso planeta, de acordo ali com 2 Pedro 3, e eu recomendo que você leia também Isaías 65, Isaías 11, Isaías 66, Isaías 35, que são textos que falam como será a vida também na nova terra. Mas no paraíso, a Bíblia dá um vislumbre para nós. Vou ler Apocalipse 21, versículo 3, que diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Primeiramente, você e eu veremos pessoalmente a Deus. Não tenho dúvida alguma, veremos pessoalmente, por esse texto bíblico, Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Verso 4, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Parou para analisar o que será viver em um novo mundo, sem ao menos sentir tristeza, sem ter medo da morte, sem chorar, sem sentir dor? Só por isso aqui já valeria a pena o céu. Mas tem muitas outras coisas envolvidas. Agora, professor, eu quero te colocar na mira da verdade. Isso chegou aqui pelo nosso blog, a Mariana de São Paulo mandou isso. Já tem alguns dias, porque eu capturei isso aqui agora, uma pergunta interessante relacionada com esse assunto. Você estava lendo aí o capítulo 20, 21 de Apocalipse? Isso. Mas no capítulo 22, meu amigo, vem dizendo o seguinte: o anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutos por ano, isto é, uma por mês, e as suas folhas servem para curar as nações. Professor, que cura é essa das nações? No céu as pessoas terão doenças, meu amigo? Pois olha, meu amigo, excelente pergunta esta da nossa telespectadora. Aqui Apocalipse 22 fala também, fornece outras descrições sobre a vida neste paraíso de Deus, e uma delas que confunde muitos cristãos é essa de Apocalipse 22:2, porque acabamos de ler em Apocalipse 21:4 que não haverá no céu nem morte, nem dor, nem tristeza, então isso pressupõe que não haverão doenças. Agora, por que esse texto fala que as folhas da árvore da vida são para a cura das nações? Pelo seguinte, a palavra cura no grego terapeia nos lembra terapia, não é? Ela tem dois significados. Significa realmente curar, mas ela também significa manter a pessoa num estado saudável, preservação da saúde. Então aqui, neste texto, neste contexto, a palavra grega para cura tem essa conotação de manutenção da saúde. Então, as pessoas se alimentarão desta árvore da vida, que tem uma espécie, diríamos, de antídoto divino, elixir da longa juventude, não é? Para manter-nos num estado saudável. Então é isso, amigo Tito, que a Bíblia quer ensinar a respeito. Ok, professor. Muito bem. Para você participar do nosso programa, basta você mandar as suas perguntas para o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você também pode acessar as nossas redes sociais pelo Facebook, namiradaverdade.nt, e pelo Twitter, @Na Mira da Verdade. Se você quiser mandar a sua pergunta pelo
SMS pelo seu celular aí, onde quer que você esteja, é só você mandar o seu texto, o seu SMS para 12 9156 6972, tá bom? Participe do nosso programa, mande as suas perguntas, porque as suas dúvidas vão estar na mira da verdade e respondidas à luz da palavra de Deus. Como, por exemplo, esse torpedinho que chegou aqui, é o seguinte, professor, olha só, nós estamos falando aí sobre o céu, estamos falando sobre Apocalipse, e o livro de Apocalipse é um livro, assim, bastante simbólico, mas é um livro profético que também, muitas vezes, fala algumas coisas que irão acontecer. Por exemplo, como que essa questão aqui do verso 6, de 9 a 11, onde dá a entender que os espíritos estão falando ali com Deus? Afinal de contas, como nós vamos viver no céu? Como carne, osso e espírito? Ou que espíritos são esses aqui que está falando em Apocalipse 6, versos 9 a 11? Quer ver? Vou ler aqui para contextualizar o nosso telespectador. A partir do verso 9 a 11, diz o seguinte, deixa eu ver aqui, Apocalipse 6, 9 a 11. Então o cordeiro quebrou o quinto selo e vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. Eles gritavam com voz bem forte: ó Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra os mataram? Dá a entender de que os espíritos estão falando ali, são almas penadas que vão viver no céu, professor? O que é isso? Olha, essa pergunta é importante porque esse é um dos textos mais utilizados a favor da doutrina da imortalidade natural da alma. Nós batemos muito nesta tecla aqui no programa que este ensinamento de que a alma é uma entidade imaterial e que sobrevive fora do corpo é um ensinamento de origem grega. Lógico, começou com os egípcios antes até, mas é de influência especialmente grega, de Platão, e não faz parte do pensamento bíblico. Agora, como interpretarmos esse texto? Primeiramente, temos que fazer uma pergunta. Deus vai levar para o céu corpos glorificados e transformados ou espíritos desencarnados? Vamos ler primeiramente o que se encontra aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 42, que diz assim: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo é semeado perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscitará em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Perceba que a ênfase aqui é na ressurreição do corpo. Paulo está argumentando da seguinte maneira: assim como vai para o pó da terra e para a sepultura um corpo débil, será ressuscitado um corpo forte. Vai para o pó da terra um corpo natural, ressuscita-se um corpo espiritual. Ou seja, a Bíblia não ensina que no céu existirão espíritos desencarnados ou almas penadas. Nós teremos no céu corpos glorificados, uma vida real, material, tanto que poderemos abraçar as pessoas que as amamos, tocá-las e, de acordo com Mateus 26, 29, até vamos nos alimentarmos na eternidade. Sendo que a Bíblia ensina que Deus levará para o céu corpos glorificados, já fica mais fácil entendermos Apocalipse 6, 9 a 11. Por que aqui é dito que João viu almas? Na verdade, temos que analisar o seguinte: o termo alma na Bíblia não tem essa conotação de entidade material que sai fora do corpo. Infelizmente, a tradução aqui não é das melhores. Na verdade, o que João quis dizer é que ele viu pessoas lá no céu, não é? E nesse contexto do Apocalipse 6, que é um capítulo simbólico, ele viu pessoas que estavam lá, em visão profética ele viu isso, e que eram mártires. E Deus não tinha o propósito de mostrar que esses mártires já estavam no céu, mas quis mostrar na visão que Deus iria se lembrar deles e lhes dar a recompensa. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque essas supostas almas foram vistas debaixo do altar. Se interpretarmos isso literalmente, vamos ter que crer
que as almas, os justos, vão ficar todos acotovelados, amontoados, um do lado do outro, debaixo do altar de Deus. Isso, na verdade, não é um céu, é um inferno. Segundo ponto, aqui é dito, por exemplo, no versículo 11, o seguinte, no versículo 10. E clamavam em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos com eles. Então veja, nesta visão simbólica, João enxerga mártires pedindo vingança, e aí é dito nesta visão simbólica o seguinte: espere um pouco, eu vou vingar vocês depois, vocês vão receber a recompensa depois, porque a recompensa só receberemos todos juntos na segunda vinda de Cristo, como aprendemos em Hebreus capítulo 11, 39 e 40 e 2 Timóteo 4, 8. Então o que a Bíblia fez aqui foi utilizar a personificação para ensinar uma verdade espiritual. Ou seja, a Bíblia personificou pessoas que estavam mortas para nos mostrar o seguinte, que Deus lembra-se dos mártires e daqueles que os mataram. É o mesmo caso de Gênesis capítulo 4. Quando Deus fala que o sangue de Abel clamava a ele não está dizendo que o sangue falava. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu vi, Caim, o que você fez com seu irmão. E eu vim aqui lhe pedir contas disso. Aqui é a mesma coisa. Não está dizendo que mortos falam. A Bíblia só personificou esses mártires para Deus ensinar o seguinte: olha, eu lembro deles, vou cobrar vocês que tiraram a vida deles. Então, este é o significado deste verso, neste contexto simbólico. Ok, professor, você falando isso, acabou de achar aqui um torpedinho SMS, que eu quero ver como é que você vai explicar então. Você está falando que morte, quando está morto, acabou, não fala nada. Tá bom, olha o que ele escreveu aqui pra gente. O nome dele é Mateus, ele diz o seguinte: vocês ensinam que após a morte a pessoa não sabe mais nada. Como o profeta Samuel, após a sua morte, quando consultado pelo rei Saul, sabia que no dia seguinte o rei Saul e os seus filhos iriam morrer. E isso aconteceu. Como explicar isso então, meu amigo? Que história é essa que na morte ninguém sabe nada? Samuel falou ali para Saul e Saul no outro dia realmente morreu? Como é que é? Olha, este capítulo, Tito, é um capítulo forte, bíblico, né? 1 Samuel 28. E realmente muitos queridos irmãos espíritas utilizam este capítulo para dizer que a Bíblia apresenta a possibilidade, sim, de comunicação entre pessoas vivas e pessoas mortas. Tem 2 minutinhos, você consegue terminar? Eu creio que resumidamente dá para terminar, mas assim, nós teremos que ver outros detalhes noutra ocasião, mas eu vou ler um versículo aqui, Tito, que já nos mostra alguns versículos que não era uma prática aprovada por Deus a consulta de mortos. Então é o seguinte, vamos dar mais 2 minutinhos aí. Pode responder a sua pergunta, professor. Então tá bom, vamos lá. Primeiramente, vamos analisar aqui o versículo 6. Para vermos, será que realmente era Samuel quem estava falando com Saul aqui? O verso 6 diz assim: ele consultou o Senhor, falando de Saul, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Saul tinha ido longe demais. Deus havia lhe chamado ao arrependimento muitas vezes e Saul foi tão longe que chegou ao ponto de matar os profetas de Deus. Por eles teria escondido e preservado a vida de Davi. E aí Deus não se comunicou mais com o rei Saul por meio de profetas. Veja, se fosse Samuel quem tivesse aparecido para Saul, Samuel estaria desobedecendo a Deus, porque Deus não mais se comunicava com Saul por meio de profetas. E nós não podemos crer que Samuel possa ter desobedecido a Deus. Se Deus não falava mais com o rei Saul, por intermédio do dom profético, é óbvio que Samuel não desobedeceria. Agora, tem um detalhe interessante. O que confunde muitas pessoas no capítulo 28 é as várias menções a Samuel. Mas quando você analisa este versículo e outros que eu vou apresentar para você, você percebe que, na verdade, a Bíblia não está afirmando que era Samuel. Ela está falando da perspectiva do rei Saul, de como ele compreendeu, de como ele entendeu que aquele personagem se comunicava com ele. Então, ele entendeu que era Samuel, mas não era. Olha o verso 15.
Samuel perguntou a Saul: por que você me perturbou fazendo-me subir? E aí você lê, não é? No próprio versículo, e você vai descendo aqui em todo o contexto, que no verso 14 também, Saul, pela descrição da médium, ele entendeu que era Samuel. Entretanto, esse Samuel aqui até contradisse a Bíblia, porque em Jó capítulo 7, 9 e 10, é dito que os mortos não se levantam, não pode voltar até o dia da ressurreição, obviamente, de acordo com Isaías 26, 19, por exemplo. Você percebe por esses versículos, sendo que esse suposto Samuel desobedeceu a Deus e conversou com Saul, sendo que Deus não conversava mais, e sendo que ele contradisse a Bíblia, de que o morto não volta a subir, você tem que analisar um outro versículo para saber se Deus apoiou esta prática. Deus apoiou essa prática do rei Saul consultar uma médium, 1 Crônicas 10, 13 e 14. E vamos finalizar a explicação. Teríamos outros detalhes, mas eu vou finalizar aqui para nós respondermos outras perguntas. 1 Crônicas 10, 13 e 14. Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Se fosse realmente o profeta Samuel quem tivesse aparecido a Deus, por que Deus disse nesse texto que consultar uma médium foi o oposto de consultar a Deus? Consultar a médium foi a mesma coisa que não consultar a Deus. E foi um dos motivos que fez Deus também permitir que Saul morresse. É óbvio que Deus não apoiou essa prática. E é óbvio que mesmo Saul achando que fosse Samuel, quem apareceu naquela reunião foi um demônio disfarçado. Os anjos têm poder de personificação. E em reuniões espíritas onde há a aparição destes seres, supostos seres de mortos, ocorre a personificação. Imitam a voz, o cheiro do perfume, contam detalhes da vida das pessoas que quem vê jura que é realmente a pessoa que morreu. Mas consideremos uma coisa, amigos, Apocalipse 12, 7 a 9 apresentam só dois poderes neste universo: Deus e seus anjos e o diabo e seus anjos. Se de acordo com 1 Crônicas 10, 13 e 14, Deus não aprovou essa prática, é óbvio que o poder que estava envolvido nela era o poder de Satanás e não era algo que vinha de Deus. Ok, professor, muito bem. Bom, você vai ter a chance de aproveitar o intervalo para mandar as suas perguntas para a gente, tá bom? Aproveite aí o intervalo, manda suas perguntas, mas não sai daí não. A gente volta já já. Já estamos de volta, este é o programa Na Mira da Verdade, um programa onde você manda suas perguntas, as suas dúvidas bíblicas e todas elas são respondidas aqui à luz da Palavra de Deus. Participe do nosso programa, não tenha preconceitos, você que é das mais diversas denominações religiosas que estão acompanhando aí a programação da Novo Tempo, você que é telespectador, está aí sintonizado no canal 14, esta é a TV Novo Tempo, seu canal da esperança, e este é o programa Na Mira da Verdade. Obrigado pelo carinho da audiência dos nossos irmãos da Igreja da Assembleia de Deus que estão acompanhando a gente, da Igreja Quadrangular, da Igreja Presbiteriana, Batista, Metodista, nossos irmãos, nossos queridos irmãos que são espíritas, você que é ateu, que está acompanhando o programa, querendo saber, mas o que é isso? O que eles estão falando ali? Nós estamos apenas apresentando a Palavra de Deus. Se você tem alguma dúvida, se você quer nos colocar na mira, manda sua pergunta para a gente e a sua pergunta será respondida à luz da Palavra de Deus, tá bom? Professor Leandro Quadros. Vamos, amigo. A próxima pergunta é interessante. Olha só que o Pedro de Campo Grande perguntou: somos predestinados? Eu sei que fomos criados livres, mas parece que ao ler o Salmo 139, que meus dias já foram escritos e que não há nenhuma palavra que saia da minha boca sem que Deus saiba, eu seja realmente livre, ou melhor, Deus sabe e eu seja realmente livre. Se Deus já sabe quem vai subir ao céu e quem ficará,
por que ainda estamos aqui? Olha aí, professor, esse Salmo 139 mostra que Deus já sabe todos os nossos passos. Isso não dá uma ideia de predestinação, amigo? Muito interessante essa pergunta. Realmente, o Salmo 139 menciona que Deus sabe todas as coisas. Agora, há uma compreensão equivocada entre alguns cristãos de que a onisciência de Deus é causativa, ou seja, o fato de Deus saber algo, isso significa que Ele ocasionou. Entretanto, não é assim. Vou dar um exemplo. O fato de Deus saber, por exemplo, que Lúcifer iria pecar, isso não significa que Deus causou a rebelião de Lúcifer. Do contrário, Lúcifer poderia argumentar o seguinte: por que você vai me julgar se você me criou, me predestinou para eu ser diabo? Se dissermos assim, não, Deus é soberano, Ele é que sabe. Não, Deus não é soberano no sentido de ser um psicopata, né? Deus não é um doido que predestina as pessoas para fazerem as coisas que Ele mais odeia que elas façam. Então precisamos entender uma coisa: a onisciência de Deus não é causativa, ou seja, o fato de Deus saber que eu vou me salvar ou vou me perder, isso não significa que Ele predeterminou e causou isso. As coisas acontecem não porque Deus prevê porque elas vão acontecer. As coisas acontecem não porque Deus prevê porque elas vão acontecer, ou seja, a onisciência de Deus não causa as coisas. E por isso, se Deus sabe quem vai se perder, sendo que Ele sabe, sabendo Ele da perdição de alguém, isso não causou a perdição, porque a onisciência de Deus não interfere na escolha particular de cada um. Nós lemos, por exemplo, em Mateus 7, 13 e 14, Jesus falando dos dois caminhos. O caminho que conduz à vida e o caminho que conduz à morte. E Ele coloca os dois caminhos diante de nós para nós escolhermos. Óbvio, escolhemos com a ajuda de Deus, de acordo com Romanos 2,4. Deus nos conduz ao arrependimento. Agora, conduzir é uma coisa, obrigar a se arrepender é outra. Então Deus não faz isso. Então a onisciência de Deus não causa as coisas. É claro que tem coisas, aspectos gerais da salvação que Deus predeterminou, né? A morte de Cristo na cruz, sua ressurreição, tudo bem. Agora, dizer que Deus predestina aspectos específicos da nossa vida, vou predestinar quem vai salvar e quem vai se perder, não é assim. A onisciência de Deus não age dessa maneira. Agora é óbvio, nós aqui queremos comentar a onisciência de Deus, até uma pretensão nossa, não é? Nós podemos falar mínimo do mínimo do mínimo dos mínimos de algo que é extremamente misterioso para nós. Agora, o que a Bíblia nos revela sobre a predestinação, entre outras coisas, eu gosto muito de Romanos 8, 29. Quando lemos esse texto com atenção, percebemos que a predestinação divina é totalmente diferente da predestinação ensinada por teólogos calvinistas. Então, a predestinação divina de Romanos 8, 29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Acredito que Deus predestina não para alguns se salvarem e outros para se perderem, mas Deus predestina o caráter dos salvos. Ele predestina que aquele que aceitar Jesus seja a imagem de Jesus, se pareça com Jesus. Essa é a predestinação de Deus. Agora, definir quem vai para o céu e quem vai para o inferno, isso não faz. Isso quem faz é a pessoa. É por isso que Apocalipse 22, 17 é dito: quem quiser, receba de graça da água da vida. Muito bem, professor. Um torpedinho que chegou aqui. Bom, para você participar, antes de eu colocar a pergunta aqui na mira, para você participar, você pode acessar o nosso Facebook. Nosso Facebook é namiradaverdade.nt. Você entra na nossa página aí, manda sua pergunta que eu recebo aqui também na hora. Estou conectado aqui com você através do Facebook. Pelo Twitter, @namiradaverdade. O nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. E também pelo SMS você pode mandar as suas perguntas. O número é 12 9156 6972. Professor, o Sérgio Costa de Belém, ele pergunta o seguinte: o que nos leva a crer que os escritos da senhora Ellen G. White são ou é o espírito da profecia, o espírito de profecia? Como é que a gente pode apresentar
a senhora Ellen White, nós, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, apresenta a senhora Ellen White como uma profetisa e que ela se enquadra no dom do espírito da profecia. Como é que é isso? Eu gostei da forma como você perguntou, Tito, pelo seguinte. Algumas pessoas desinformadas dizem assim, os adventistas ensinam que a expressão espírito de profecia mencionada em Apocalipse 19:10 se refere aos escritos de Ellen White. Não, os adventistas oficialmente não ensinam isso. Por que eu gostei da forma como o Tito perguntou? Porque o Tito colocou ali, inclui os escritos de Ellen White. Então, o espírito de profecia é o dom profético que o Espírito Santo dá aos profetas bíblicos. Entretanto, nós cremos que há profetas bíblicos e profetas que não são bíblicos, ou seja, que não têm livros na Bíblia. Isso está em 1 Crônicas 29:29. Então, Ellen White faz parte, não é a única que tem um espírito de profecia. Então, nós queremos que a expressão espírito de profecia se refere a todo o dom profético de Deus ao longo da história e que engloba a revelação do Antigo e Novo Testamento. Entretanto, Ellen White faz parte porque Deus prometeu, por exemplo, em Atos 2:17 e 18, que o dom profético acompanharia os seus filhos, mesmo nós possuindo a Bíblia completa, mesmo que a Bíblia não precise ser de complementos. Não é? Então, é importante analisarmos, primeiramente, um dos motivos para existir o dom profético. Provérbios 29:18, lemos o seguinte: onde não há profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é feliz. Aqui é dito que onde não há profecia, as pessoas se corrompem, porque através de profecias, Deus comunica a sua vontade, Deus coloca o seu povo no caminho. E considerando Mateus 24:24, onde Cristo diz que haveriam muitos falsos profetas um pouco antes dele voltar, é óbvio que se há muitos falsos profetas, Deus tem que ter verdadeiros para se contraporem a esses falsos. E sendo que onde não há profecia o povo se corrompe, nós cremos que Deus deu o dom profético a Ellen White para ela guiar a nossa mente de volta para a palavra de Deus. E que nós sabemos que esses escritos vêm do Espírito Santo, mesmo que eles não estejam no mesmo patamar de autoridade da Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Esses escritos de Ellen White sempre exaltam duas coisas principais: a palavra de Deus e a pessoa de Jesus. Por exemplo, no Primeiros Escritos, página 78, Ellen White escreveu assim: recomendo-vos, leitor, a Bíblia como regra de vossa fé e prática. Já quando você lê, por exemplo, o livro O Caminho a Cristo e o Desejado de Todas as Nações que ela escreveu, você percebe uma exaltação da pessoa de Jesus Cristo. Outra coisa que é interessante, a estrutura organizacional da Igreja Adventista, que é uma das maiores instituições do mundo, existe porque ela recebeu de Deus, sobre inspiração, orientações sobre essa estrutura organizacional. A vida dela condiz com a vida de um verdadeiro profeta. Então, em Mateus 7,16 é dito: pelos seus frutos os conhecereis. Ellen White ajudou pessoas carentes, ajudou pessoas a estudarem, contribuiu grandemente para a humanidade com a sua literatura e com o seu exemplo. Não estou dizendo que isso é uma característica do verdadeiro profeta, porque há falsos profetas que fazem isso também, mas é um todo de características. Então eu recomendo que você leia alguma obra dela, da sua área de atuação. Por exemplo, você gosta de ler sobre Cristo? Leia O Caminho a Cristo. Gosta de psicologia? Leia o Mente, Caráter e Personalidade. Gosta de história? Leia O Grande Conflito. Gosta de educação? Leia o livro Educação. Gosta de conselhos para a família? Leia O Lar Adventista. Gosta de educação de filhos, orientação da criança? Então leia livros na sua área de atuação e você vai ver que é impossível uma pessoa que não concluiu o primário escrever tão bem, mesmo que de forma leiga, sobre assuntos atuais e plenamente científicos. Ok, professor, muito bem. Eu queria aproveitar agora essa oportunidade de oferecer para você um presente que nós oferecemos aqui no programa Na Mira da Verdade, que é a revista Verdades para o Tempo do Fim. Isso aqui não é apenas uma revista,
Isso aqui é um curso bíblico completo. São 16 lições falando dos mais diversos temas bíblicos que você vai poder receber na sua casa sem pagar nada. Mas eu tenho recebido aqui no nosso blog, as pessoas, no lugar da pergunta ali do blog, tá pedindo um curso bíblico. Eu queria mostrar para vocês aí como que você faz para você pedir a sua revista através do nosso blog. Você tá vendo ali, ó? Quero mostrar ali, ó, o nosso blog. Eu acho que já estão mostrando de pertinho. Eu vou arrastar aqui, ó. Esse é o blog Na Mira da Verdade, novotempo.com/Na Mira da Verdade. E você vai ver, arrastando aqui mais embaixo, você vai ver aqui a foto desta revista que eu estou mostrando aqui para você, ó. Verdades para o Tempo do Fim. Peça o seu curso bíblico. Basta você clicar aqui, você vai abrir para um formulário onde você vai ou fazer o seu login, se você já é cadastrado, ou então se cadastrar para você preencher os seus dados postais para você receber na sua casa aí sem pagar nada. E olha só, essa revista tem algo mais. Você não vai apenas ganhar a revista, não, um presente nosso. Você vai ver, não sei se a câmera consegue mostrar aqui, você vai ver que os temas que estamos apresentando aqui são 16 temas. Olha, verdades para um mundo assustado, onde Deus está quando as tragédias acontecem, a essência do cristianismo, um dia a ser lembrado, enfim, são vários assuntos bíblicos que você vai ler aqui, além de ler, distrair, aprender sobre a palavra de Deus. No final dessa revista, você vai ter, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para eles, ó, câmeras, as perguntas relacionadas aos temas que ela leu. E você vai poder destacar essas perguntas aqui, se você quiser, destaca, manda aqui para Novo Tempo, que você vai ganhar outro presente. Se você destacar e preencher corretamente as perguntas que foram apresentadas ali na revista, você vai mandar para a gente e vai ter a chance de escolher um desses 3 CDs aqui musicais. Um é CD de duetos, o outro é CD de solos, e um outro é um CD de trios e quartetos. Você vai poder escolher um desses 3 CDs musicais para ganhar de presente. É só você preencher as perguntas, o questionário relacionado aos temas que você leu aqui na revista e depois enviar para a gente. E tem uma outra coisa, se você não quer destacar, mandar pelo correio, ir lá no correio levar, você tem a chance de responder também online. Você pode ler a revista, aprender tudo que ela está dizendo aqui e você pode responder as perguntas online. Aqui dentro da revista tem todas as instruções. Você pode mandar por carta, se você não tem internet aí, ou então você pode responder as perguntas pela internet e também ter a chance de escolher um dos presentes que essa revista oferece para você, tá bom? Então não perca tempo, tudo isso é de graça. Basta você acessar o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, além de você ver todo o conteúdo que nós postamos ali, os mais diversos assuntos que o professor Leandro Quadros posta ali no nosso blog, você pode acessar e pedir hoje mesmo a revista Verdades para o Tempo do Fim, tá bom? Bom, vamos continuar aí, eu quero chamar meu professor Leandro Quadros, vamos ver se ele está ali. Aí, professor, vamos ver se aparece aqui já, estou esperando você. Aí, meu amigo, muito bem. A próxima pergunta aqui, meu amigo professor Leandro Quadros, ela vem de longe, vamos ver aqui de onde que está vindo, não é tão longe não, é aqui pertinho, não, deixa eu ver se é essa daqui, olha, é uma pergunta sobre macumba, hein, professor, se segura. A pergunta é a seguinte, gostaria de saber, ela vem de Itaquaquecetuba, gostaria de saber se alguém levar uma roupa sua a um centro de macumba e fazer os rituais lá, e vestir aquela roupa que levou, a dona dessa roupa, os donos dessa roupa poderão sofrer alguma coisa relacionada a esses trabalhos espirituais de macumba, professor? Olha aí, essa é um problema que é bastante comum aqui no nosso país. Exatamente. Essa questão da umbanda, da macumba, pessoas fazendo trabalhos para destruir outras pessoas, né? Como é que a Bíblia pode nos dar alguma luz com respeito a essas coisas malignas que as pessoas fazem umas para as outras através do espiritismo, através de macumba, enfim.
desses trabalhos negativos que são feitos. Como é que é isso? Pois olha, primeiramente é importante que o nosso telespectador, ouvinte internauta, saiba que a Bíblia realmente condena qualquer prática espiritualista, macumba, feitiçaria, mesmo que alguém creia, por exemplo, no espiritismo e não pratique macumba, a Bíblia condena da mesma forma. Por exemplo, em Levítico 19:31 diz assim: não recorram a médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E o Deus não muda nos seus conceitos. Ele muda na sua forma de lidar com o pecador, quando o pecador responde. Agora, nos seus conceitos é eterno. Então, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Então, eu recomendo também a leitura de Levítico capítulo 20, verso 6 e Deuteronômio 18, 10 a 14. Agora, será que quando uma pessoa tem assim a sua roupa utilizada ou alguma coisa que pertence a ela, num ritual de magia negra ou de macumba ou feitiçaria, será que essa pessoa é prejudicada? Eu digo que a resposta depende. Depende pelo seguinte: tem um texto em 1 João, capítulo 5, verso 19, que vai ajudar muito você nessa questão. Óbvio que existe sim a magia negra, existe sim maneiras de o inimigo prejudicar o ser humano, existem sim pessoas que trabalham com esse tipo de coisa e muitas são sinceras, muitas nem sabem que na verdade quem está por trás, mesmo que se faça em anjo de luz ou mesmo que se disfarce de espírito de luz, é o demônio que está ali. Muitas pessoas são sinceras, praticam isso e não sabem. Agora, se acontecer de alguém fazer algum tipo de trabalho ou feitiçaria contra você, eu posso lhe garantir que aqui eu coloco o se você tem um relacionamento íntimo com Deus, não tem como isso pegar em você, não tem como isso prejudicar a sua vida. Então, 1 João capítulo 5, verso 18, na verdade, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasce de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Se você ama Jesus, tem um relacionamento íntimo com Ele, pode ficar tranquilo. Podem colocar um monte de despacho na frente da sua casa. Não vai acontecer nada se você está com Cristo. É o que diz Romanos 8, 31 a 39, não é? Que nem os principados, nem as potestades, nem os anjos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Muito bem, professor. Olha aqui, eu estou dando uma olhadinha aqui no Twitter e no Facebook, mas tem uma pergunta, já vou colocar uma perguntinha de lá, mas tem uma pergunta aqui do Torpedinho SMS que é interessante. Eu até vou contextualizar a pergunta. No mundo que a gente vive, nós percebemos, professor, que muitas pessoas não conhecem a Deus. Exato. Muitas pessoas não sabem quem é Deus. Estão alheias a toda a parte espiritual com relação à palavra de Deus. A pergunta do Fernando aqui é o seguinte: ele é de Paraipaba, Ceará, ele diz o seguinte: gostaria de saber, segundo o livro de 2 Tessalonicenses 1, os versinhos de 7 a 9, quem não conhece a Deus realmente será destruído quando Jesus voltar? Aqui no texto, vou ler para o nosso telespectador, para contextualizar aqui para o nosso telespectador, é o seguinte: 2 Tessalonicenses 1, do verso de 7 a 9, diz o seguinte: e dará descanso a vocês, falando sobre o juízo final, né? Esse texto aqui está falando sobre o juízo final. E dará descanso a vocês e também a nós que sofremos. Ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com os seus anjos poderosos, no meio de chamas de fogo, para castigar os que rejeitam a Deus, e não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Quer dizer, professor, que quem não conhece a Deus, quem não conheceu a Deus, simplesmente vai ser destruído, meu amigo? Pois olha, essa tradução com a qual você leu, Tito, já esclareceu a dúvida do nosso amigo Fernando. Pelo seguinte: quando a Bíblia usa
o verbo conhecer muitas vezes se refere a um relacionamento íntimo. Então, em 2 Tessalonicenses 1:8, quando fala que os que não conhecem a Deus vão ser destruídos, está falando daqueles que não se relacionam com Deus e aqueles que rejeitaram a Deus. Foi isso que o Tito leu na Nova Tradução na linguagem de hoje. Agora, tem um outro detalhe. Deus ele se revela de várias maneiras ao ser humano. Então, isso é uma questão importante de nós destacarmos para fecharmos esta pergunta. Você lê, por exemplo, ali em Romanos 1, verso 20, que Deus se revela ao ser humano por meio da natureza. Você lê, por exemplo, Romanos 2, 14 e 15, Deus se revela ao ser humano por meio da consciência moral. Deus implantou uma lei moral no coração humano em que ele pode perceber, não, realmente existe um Deus, para fazer, por exemplo, com que eu sinta isso de que moralmente é errado eu fazer tal coisa. Você vê Deus também se revelando pela natureza. Lemos ali no Salmo 19 que os céus proclamam a glória de Deus, versículo 1. E de acordo com Hebreus 1, 1 e 2, Deus tem várias outras formas de revelação, pelas as quais nem conhecemos todas. Entretanto, a principal delas é por meio da pessoa de Cristo. Então, os que não conhecem a Deus são aqueles que tiveram acesso a várias formas de revelação, mas que acabaram rejeitando a Deus, não tiveram um íntimo relacionamento com Ele. Então é esta a ênfase que a Bíblia está dando. Ok, professor, muito bem. Bom, o nosso tempo aqui está chegando no final, nós temos apenas 1 minutinho e meio, não conseguimos responder nenhuma pergunta, mas olha, obrigado mais uma vez aí por você participar do nosso programa, dar excelentes respostas. Eu queria dizer a você que a gente não consegue responder todas as perguntas que chegam aqui no programa. Nós recebemos a cada programa mais de 400, chega a 500 perguntas por programa. E muitas vezes você pode dizer, poxa vida, mas eu já estou mandando a minha pergunta aí há várias semanas e a minha pergunta ainda não foi para a mira da verdade. Não desista não, insista, mande o seu questionamento. Se você tem alguma dúvida, se ela não foi ainda respondida aqui no programa, mande a sua dúvida, continue mandando, use todas as formas, mande pelo SMS, mande pelo Twitter, mande pelo Facebook, participe do programa, porque a qualquer momento a sua dúvida vai estar na mira e será respondida de acordo com a palavra de Deus. Professor, a gente se encontra a semana que vem, se Deus quiser. Pela graça de Deus, meu amigo. Um abraço, amigo Tito. Muito obrigado, amigo telespectador, amigo ouvinte, amigo internauta, pelo seu carinho. Para nós é sempre uma alegria saber que, de alguma forma, podemos, através da Bíblia, levar mais sobre Deus até a sua vida. Que Deus abençoe a você e lembre-se sempre, quando você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter sempre a coragem de responder a você. Deus lhe abençoe e até a próxima. E aqui no programa você já sabe, sempre os seus questionamentos, as suas dúvidas estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.